Olá, aqui Charlie Normandel trazendo mais uma leitura comentada do livro Petit Lenormand, Palavra-chave. Hoje faremos a leitura do capítulo 24, O Coração. Este capítulo trata de uma das cartas mais bonitas do baralho, que é a carta que traz o mesmo título do capítulo. Tivemos esse cuidado ao compor este livro, e a carta 24, na numeração do Petit Lenormand, que vai do 1 até o 36, o título, o coração, e que corresponde ao valete de copas. O emblema é o coração, aqui ela está circulada por uma série de palavras-chave, entre elas as mais importantes: amor, sentimentos, emoções e por aí vai. Como carta do naipe de paus, é a carta que melhor representa as características desse naipe, que dão conta das emoções, dos sentimentos, da forma como nós experienciamos o mundo em si, como o mundo entra dentro de nós. Né? Já comentamos aqui em outra oportunidade que, numa perspectiva esoterista, há o ser e o não ser, há aquilo que eu sou e aquilo que eu não sou. E nesse sentido, as cartas do naipe de copas, elas dão conta de como o não ser é percebido pelo nosso ser, né? Como a gente percebe, como nos chega as impressões que vêm de fora, e isso depende muito da nossa essência, depende muito das nossas emoções, dos nossos sentimentos. Tem pessoas que pode estar o mundo caindo, desabando, é o Armagedon, é o Apocalipse, mas que conseguem lidar bem com aquela situação de estresse, de conflito, de desestrutura. Outros já não. Me parece que foi Santo Agostinho que escreveu certa feita que dois prisioneiros olharam para fora da janela da estreita cela, enquanto um viu apenas o lodo, o terreno, é, é, o terreno que estava ali em volta da cadeia. O outro observou o céu, observou o sol, observou a claridade. Então, tudo depende da forma como cada um avalia as experiências. É a mesma coisa, a velha história do copo, né? O copo com água pela metade, está meio cheio, está meio vazio. Depende da percepção de cada um, né? Ele está com água pela metade, mas alguns vão vê-lo, né, que tem menos água, outros vão ver que tem mais. Então, as cartas desse naipe ajudam-nos a entender como nós percebemos, avaliamos a vida. Mas vamos à leitura do capítulo. O coração, uma das cartas mais importantes do Petit Lenormand. O coração dá conta das nossas emoções, dos nossos sentimentos, de tudo aquilo que é significativo e importante em nossa vida. Isso não é pouca coisa, né? Embora na nossa civilização, desde o Renascimento e depois nos séculos XIV, XV e XVI, depois da Revolução Científica, nos séculos XVII e XVIII, houve um rompimento entre a razão e a emoção, né, havendo uma espécie de desequilíbrio que vem desde essa época. No entanto, embora a nossa civilização tenha dado uma atenção especial para a razão, hoje nós estamos vendo, pela forma como anda a nossa vida e pela forma como anda a vida da nossa civilização, que é necessário buscar um equilíbrio entre os pratos dessa balança, né? A emoção merece a mesma consideração e a mesma importância que a razão,
né? Não podem estar assim, elas têm que estar o mais equilibradas possível, porque razão mais emoção dão conta da complexidade humana. Nós não podemos privilegiar uma e desprivilegiar outra, considerar apenas uma e desconsiderar a outra. Não. Para que haja o equilíbrio, é necessário que a gente se perceba como seres completos, né? Seres que pensam, que refletem, que raciocinam, que constroem coisas, que conseguem criar novas coisas, mas seres também que amam, seres que se emocionam, seres que sofrem, seres que se alegram. Então, são aspectos importantes da nossa vida e que precisam estar harmonizados da melhor forma possível. É a carta, é a carta tema para o amor, para a vida amorosa, para as relações afetivas de uma maneira geral. Então, quem já está um pouco familiarizado com o Petit Lenormand sabe que algumas dessas cartas são especialmente utilizadas como cartas tema, para se explorar aspectos específicos da vida, da nossa vida, se estivermos lendo para nós, ou da vida de outra pessoa, se estivermos fazendo a leitura para outra pessoa. Uma das cartas temas mais importantes é o coração, né? Ela é utilizada então como tema para as questões amorosas, né? e, e é e é, sempre se associa muito, né, às mulheres, né, em procurar uma cartomante para explorar as questões amorosas, mas embora de fato isso seja algo que predomine, as questões amorosas importam tanto às mulheres quanto aos homens, né? E hoje é cada vez maior o número de pessoas que usam o baralho Petit Lenormand para explorar a si mesmo, né, o seu mundo íntimo, né, fazendo o trabalho do autoconhecimento e a partir daí avaliar as demais expressões da sua vida, inclusive a vida amorosa. É uma forma mais significativa, a meu ver, de se usar as cartas, né? Evidentemente que elas podem ser utilizadas, né, da forma corriqueira, como geralmente se dá no Brasil, mas eu acho, me desculpe, né, para quem faz o uso assim, né, minha ideia não é, minha intenção não é ofender ninguém, mas eu acho muito pobre, né, a utilização das cartas só nesse sentido, porque isso é uma ferramenta eh, tão rica, né, que as suas possibilidades de trabalho espiritual ainda não foram suficientemente exploradas, né? Algumas delas somente agora, no final do século XX, início do século XXI, estão vindo à tona. Então, é importante que se tenha, né, um maior conhecimento sobre esse oráculo para explorar todas as suas possibilidades. Então, a carta O Coração também é frequentemente utilizada como carta-tema para se verificar a vida amorosa, a nossa ou da pessoa para quem estejamos efetuando a leitura. As cartas do baralho Petit Lenormand são sempre lidas da esquerda para a direita, mas são sempre descritas da direita para a esquerda. Então isso é importante de se frisar. Eu sei que talvez alguns estejam cansados porque eu repito muito algumas coisas e esta é uma delas, mas isso é o mais básico na aprendizagem do Petit Lenormand. A leitura sempre é feita da esquerda para a direita. É sempre
é essa a direção da leitura que nós vamos fazer. Mas à medida que a gente vai fazendo essa leitura da esquerda para a direita, nós temos sempre que considerar como a carta da direita está descrevendo a da esquerda, né? Como esta carta está descrevendo esta, como esta está descrevendo esta, e assim sucessivamente. Aí nós vamos compondo a leitura. É assim que fazemos a leitura. E com a carta, com esta carta, a carta do coração, especialmente, quando o coração está à direita de uma carta, descrevendo-a, portanto, ele a descreve como amorosa, bondosa, generosa, sentimental, palpitante, emocionante. Então, quando o coração estiver sempre à direita de uma carta, ele vai emprestar suas características para aquela carta. Agora, quando o coração traz uma carta à sua direita, é essa carta da direita que vai emprestar suas características para ela. E como o coração fala dos sentimentos, das emoções, muitas vezes na união da carta do coração com a carta que está à sua direita, nós vamos ter uma emoção, um sentimento em específico. É, se, por exemplo, vamos supor que vem a carta dos ratos aqui ao lado, né? Pode estar fazendo referência a uma tristeza, a uma depressão, uma raiva, algum sentimento ruim até que estejamos alimentando por outra pessoa, um desejo de vingança, um desejo de que a outra pessoa sofra ou pague pelo que nos fez, alguma coisa assim. Então, sempre que a carta que estiver à direita da carta do coração, ela vai estar emprestando as suas características para ela. E isso é muito importante de se entender. Quem está aprendendo a usar esse baralho, vai notar que assim que começar a fazer esse tipo de exercício, esse tipo de leitura, vocês vão perceber como isso agrega valor, né, à leitura e à interpretação que é feita das cartas. Continuando a leitura aqui. Quando o coração está à esquerda de outra carta, ele é descrito por ela, geralmente como um sentimento ou emoção, que foi o que eu acabei de explicar. Caso se tenha, por exemplo, a seguinte combinação coração mais as nuvens, seria possível lê-las como um sentimento nebuloso, uma tristeza profunda ou até mesmo uma raiva, né? Então, tem que se explorar melhor o contexto, né? Se tem ali o coração mais as nuvens, eu preciso observar as cartas que estão em volta, que vão me ajudar a entender melhor a relação das nuvens com o coração. Toda vez que essa carta aparece em uma tirada qualquer, trata de algo emocionalmente importante para a nossa vida, merecendo destaque e atenção. Tem uma frase do Osho que eu gosto bastante, que ele é até nome de um dos seus livros, que ele recomenda que a gente não deve fazer nenhuma escolha se essa escolha não fizer o nosso coração vibrar. O nosso coração tem que vibrar. Nós somos razão, mas nós somos também emoção. E as nossas escolhas, devendo ser analisadas pela razão, elas devem estar ancoradas na nossa emoção. O nosso coração tem que participar daquilo, porque se o nosso coração não vibrar, se o nosso coração não estiver em harmonia com aquilo ali, possivelmente não é, o melhor para nós, né? Então, eu sempre sigo essa máxima. Na primeira vez que eu ouvi que eu li esta frase, né, uma amiga havia me emprestado esse livro, que me parece Faça o Coração Vibrar, acho que é o nome do livro, e tem essa afirmação dele.
Aquilo ali foi transformador na minha vida, porque desde então, não importando as consequências, o que tem guiado as minhas escolhas é justamente se aquilo ali faz sentido para o meu coração, se aquilo ali me faz vibrar, se aquilo ali me empolga. Se não o faz, né, eu reavalio a situação, né, sigo por outro caminho, não faço aquela escolha, e isso tem me ajudado a viver melhor. Ao se posicionar entre duas cartas, o coração estabelece uma ponte entre elas. Caso as cartas representem pessoas, existe um vínculo afetivo entre elas. Então, se o coração está no meio de duas cartas, como frequentemente ocorre, num bloco de 9, numa linha com mais cartas, numa mini mesa real, na mesa real, nós vamos ter o coração servindo de ponte, de meio de ligação entre outras cartas. Se nós tivermos cartas de pessoas, se tivermos a 28 e a 29, nossa, então ali fala que há um amor muito grande envolvido entre essas pessoas, né? Entre a pessoa para quem está se lendo e a sua outra e a sua cara metade, né? Então há uma coisa ali, uma afinidade espiritual muito grande, é como se fosse alma gêmeas, né? Se tem essa configuração, né? Mas se nós temos na leitura outras cartas que representam pessoas e o coração no meio, ela pode estar fazendo referência a essa ligação que há entre essas duas pessoas. Vamos supor, né, nós temos a dama a dama de espadas e o rei de copas, por exemplo. Eu posso interpretar como uma ligação afetiva entre essas duas personagens e as pessoas que essa carta está, que estas cartas estão representando na minha vida ou na vida do consulente, no caso. Ensinou Jesus que onde estiver o nosso tesouro, lá também estará o nosso coração. Esse ensinamento é perfeitamente válido para a carta ao coração, indicando o nosso tesouro, os nossos valores maiores, o que é de fato relevante para nós. Então, nós também conseguimos verificar isso através das cartas, né? Onde está se concentrando o nosso coração, o que é emocionalmente mais importante para nós no momento que nós estamos fazendo a leitura. Isso a mesa real, por exemplo, mostra de forma muito clara. O coração tem como palavras-chave principais amor, cuidado, sentimentos, emoções, entrega, doar-se. E as reticências, encerrando o texto, encerrando a minha contribuição, mas abrindo espaço para que você faça as suas anotações, as suas ponderações, acrescente mais elementos. Aqui Charlene Normandel, apresentando mais uma leitura comentada do livro do baralho Petit Lenormand, palavra-chave. Hoje, tratando então da carta de número 24, o coração, o valete de copas. Espero que você tenha gostado. Agradeço pela sua companhia, agradeço pela ajuda que você dá no canal. Lembrando que o objetivo desse canal é promover o Petit Lenormand. Eu não ganho dinheiro com esse canal, né, até porque é um canal pequeno, está começando, e o meu interesse no canal é que quem acesse, né, tem uma razão para isso, né, quem acessa os vídeos, quem assiste, quem gosta, quem acompanha com uma certa fidelidade, né, está comprometido com a sua aprendizagem das cartas e também com o seu crescimento pessoal. Então já está inclinado mais a utilizar as cartas dessa forma. E essa é a minha maior alegria. Então sempre agradeço aqueles que têm assistido, têm acompanhado, têm divulgado, porque isso para mim é que importa. Esse é
eu atingi o meu objetivo com o canal, né? As poucas pessoas que estão vinculados a ele são, têm uma importância qualitativa muito grande, né? E é isso que me interessa, né? E eu fico feliz em contribuir de alguma forma e eu acabo crescendo com isso também. Então é uma troca, as pessoas vão interagindo, entram muito em contato através do e-mail comigo, vão fazendo perguntas, vão fazendo comentários, às vezes também nos próprios vídeos, e eu reflito com isso, eu amadureço com isso, eu cresço com isso. Então a sua participação é muito importante. Muito obrigado, valeu, até mais.